Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno foi um grande santo religioso dominicano, viveu dos anos 1206 a 1280, doutor da escolástica, ensinou nas mais famosas escolas do seu tempo. Por meio da filosofia e da teologia, proporcionou a conciliação entre ciência e fé. Sigamos as pegadas deste grande santo, deste grande discípulo de Jesus Cristo. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, dos versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, a pergunta é por algo fundamental: o momento em que chegaria o reino de Deus. O reino de Deus, como vamos perceber, ele está presente na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que coloca em movimento o reino de Deus através de gestos, através de palavras, através de ações. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Estejamos bem atentos à resposta de Jesus. O reino de Deus está entre vós, está no meio de vós. Quer dizer, amados e amadas de Deus, com a presença de Jesus, o reino é colocado em movimento. O reino de Deus toma forma concreta através dos gestos, através das ações, através de tudo aquilo que Jesus fez, através de tudo aquilo que Jesus realizou. Ali o reino de Deus foi colocado em movimento. É claro que o reino de Deus permanece sempre uma realidade a ser pedida, mas o reino de Deus se faz presente através do ministério de Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Amados e amadas de Deus, o reino permanece uma dimensão futura que só Deus pode atuar, uma dimensão futura que nós rezamos no Pai Nosso pedindo que venha o teu reino. O reino permanece uma realidade que só Deus atuará e atuará em plenitude e atuará no dia da vinda do Filho do Homem. E este dia nós não sabemos quando, é o que Jesus responde, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas Jesus continua: antes, porém, ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quer dizer, Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Ele veio para isso. Nós encontramos aqui Jesus que caminha para Jerusalém, porque um profeta não deve morrer fora de Jerusalém. Um profeta deve morrer em Jerusalém. E Jesus é o derradeiro profeta que deve morrer em Jerusalém. Em Jerusalém deve dar a sua vida por amor a nós, morrer e ressuscitar. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está no meio de nós. Nós o colocamos em ação através dos nossos gestos, através das nossas palavras. Hoje somos nós que colocamos em ação o reino de Deus. E Jesus é o centro do reino de Deus. Nele o reino de Deus está presente. Nós podemos dizer que ele é o reino de Deus. Quem segue Jesus vai colocando em ação o reino de Deus, vai colocando em movimento o reino de Deus através do bem que realiza, através das ações que realiza. Por isso nós não devemos ficar perguntando quando ele voltará. Não, porque aquele que voltará é o bom pastor, é aquele que nós seguimos, é o Senhor, é Ele que é Senhor da história, Ele que é Senhor da vida, do coração, da existência de cada um de nós, Ele que é o Senhor da história. Busquemos então viver como discípulos e discípulas de Jesus, colocando em movimento o reino
de Deus. Um bom dia para todos e todas. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.